Bem, amigos, estou sentado, porque realmente tem dia que a gente fica um pouco cansado, né? Acordei cedo hoje, palestra em São Paulo, Direito Penal e Relação com a Imprensa. E eu vou mostrar para vocês algumas imagens do que foi o evento, muito interessante. Você que é advogado ou advogada, pode pedir no Departamento de Cultura o DVD que você vai assistir, porque quem realmente participa do evento tem a sua gravação. E vocês sabem que o advogado não cobra nada para fazer a palestra. A gente pede a doação de leite, que é encaminhada à nossa querida Clarice Durso, que é a nossa coordenadora da Comissão de Ação Social, e esses mantimentos, esse leite é doado para entidades carentes. É um trabalho muito bonito. Portanto, vamos ficar com a entrevista de um juiz de escola, pessoa maravilhosa, que é o Dr. Vinícius Peluso. Acompanhe. Então, só para quem acha que realmente os erros não acontecem, né? Tivemos recentemente, né, nos Jogos Olímpicos, a questão dos nadadores americanos, né? Uma situação que comoveu o mundo todo e depois foram verificar que aí eles que... Agora, se a mídia tivesse feito a mesma coisa que talvez fizesse, né, no caso aí da escola de base, ou talvez não tivesse a internet, né, que virou motivo de chacota, né? Os nadadores americanos foram ridicularizados depois. Então, a mídia... internet hoje, que é uma mídia poderosa, mas tem que saber o que usar, né? Doutor Google nem tudo resolve. E eu falo isso. Recentemente eu vi uma entrevista do Jô Soares, que vai finalizar no período aí de dezembro as suas entrevistas, né? Que falou que vai aposentar, e deu uma grande audiência com o Faustão. Mas eu também verifiquei o seguinte, que recentemente, Vinícius, eu fiquei até preocupado, né, com alguns jovens comentando no meu Face, enfim, e no site do programa de TV, porque o responsável, né, o que realmente foi convidado, né, o representante do Ministério Público para tocar a questão da Lava Jato, ele falou o seguinte: olha, eu ia surfar e eu não ia pegar o caso sozinho. Então, não ficou bem esclarecido, né, se ele realmente estava preocupado em realmente, né, ser o fiscal da lei, preocupado em realmente ter a justiça ou não. E o Jô emendou uma questão ainda pior ainda. Falou: olha, eu fiquei magoado com você porque você foi em outro programa de TV e eu tinha exclusividade. Desde quando a justiça é exclusividade de qualquer órgão de imprensa? Né? Desde quando você pode falar assim, eu tenho exclusividade? Né? O que eu falo no meu programa de TV é o seguinte: eu sou apenas o âncora. O convidado, a estrela, é o meu entrevistado. Ele está ali para prestar as suas informações, a sua vivência, o seu conhecimento. Então, quando você pega um processo, faz a mesma coisa, que você acha que é o dono do processo, realmente a coisa descamba. Então, eu falo o seguinte: mídia, eu aprendi o seguinte: na parte criminal, na dúvida, não faça nenhuma entrevista. Bem, amigos, programa hoje diferente na capital, programa agora passando na TV aberta aqui. E eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo em eventos, quando ele trabalhava na Prefeitura de São Vicente, tive a oportunidade de entrevistá-lo, quer dizer, sempre uma honra e orgulho, porque ele editava o meu programa. Então, quando eu falava problema, falava Messê, ele fazia o corte. Então, tenho que agradecer ao Vanderlei Augusto, né? Sem o editor, o apresentador do programa fica vendido, porque se ele quiser me acabar, entendeu? Ele coloca a música lá do Tiririca ao fundo, que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, coloca Chitãozinho Chororó, coloca Valdir Soriano, mas às vezes em eventos de ministro supremo. Então ele me acaba. Se ele não souber escolher a música, se ele não souber fazer a edição, não souber fazer o corte, acaba realmente com o apresentador. E até com o programa de TV. Bem-vindo ao Direito e Cidadania, e pergunto já de pronto para você. Falei alguma bobagem, Vanderlei Augusto? Não, na verdade, o editor é um filtro ali, né?
Às vezes a gente até conserta alguma coisa, mas muito raramente. A gente está ali mais para preservar o conteúdo que realmente importa para quem está em casa, né? O apresentador, às vezes, ele tem um tempo curto para falar. A gente tenta adequar, né, todo o trabalho dele dentro de uma narrativa, junto com as vinhetas, né, dividindo ali em blocos, para tornar também aquele conteúdo que é relevante, também entreter quem está em casa, né? Porque senão a pessoa não fica parada assistindo. É preciso também ter todo uma embalagem, ter toda uma técnica para dividir a informação e não ficar uma coisa cansativa, né? Verdade. Vanderlei, quem vê realmente sua palestra, que pinça só um pedaço, acha que você realmente é um crítico da parte do jornalismo. Mas eu entendo da seguinte forma, pelos anos que eu te conheço. Você não é contra realmente a liberdade de imprensa, tem que existir em qualquer país democrático de direito. Eu acho que a sua posição é o seguinte, é contra os maus profissionais como em qualquer área. Essa pessoa pega você falando um pouco duro, talvez como você passa aos seus alunos, mas essa é a intenção, você acha que tem que ter a liberdade, que tem que realmente ter a condição de trabalhar, mas eu acho que você se reporta, como você falou na palestra, como você fala no seu dia a dia há anos que eu vejo, é que você não gosta de maus profissionais como em qualquer área. Eu falei alguma coisa diferenciada do teu pensamento? Não, está correto. O jornalismo é um dos pilares da sociedade, né? Garantir o direito à informação é um direito que está na lei. As pessoas têm o direito de serem informadas, saberem o que está acontecendo, e o jornalismo tem um papel fundamental na sociedade de informar. O que deve se ter é critério, né? Critério, bom senso, filtros, até para que a credibilidade da informação seja minimamente contestável. Hoje em dia nós temos muito acesso à informação, mas não é uma informação de qualidade. Muitas fontes, hoje em dia a gente acorda já bombardeado por informações, vai dormir bombardeado por informações. Temos as redes sociais, que muitas vezes as pessoas entendem como veículos de comunicação e não são, né? Então é preciso que o jornalista saiba desse papel fundamental e importante que ele tem como pilar da sociedade e faça o seu trabalho de maneira responsável, ética e crítica. Claro, sabemos que há pressões comerciais, há pressões empresariais, né? Há a questão do tempo, que a gente tem que conviver, mas nada disso deve pressupor a atividade jornalística. A atividade jornalística o que deve pressupor a busca da verdade, né? E ter ciência, ter conhecimento do papel que ele tem na sociedade. A internet já ajuda, facilita você poder estudar um pouco mais, saber do assunto que está em pauta. Mas você é favorável que só a mídia funcione na parte de pesquisar na internet, ou você é favorável àquele jornalista, aquele repórter ainda que vai em campo, que vai checar a notícia, que vai fazer realmente o corpo a corpo? Ou você é favorável que a tecnologia realmente suplantou isso, tudo se pega na internet, está resolvido o problema, por ali você faz a matéria, a reportagem e não precisa de mais nada? A investigação é uma das técnicas jornalísticas, é um dos elementos do bom jornalismo. O repórter não pode se dar o luxo de fazer uma reportagem por telefone, por exemplo, ou por ouvir dizer, não é? Na imprensa séria isso não acontece. Quando você vai em algum lugar e apura o que realmente aconteceu, você tem a sua visão técnica sobre aquilo, de como reportar aquilo para a sociedade que não esteve presente no fato, não é? Então, às vezes, o jornalista se resume a dizer, não, meu trabalho é ouvir os dois lados. Não, o trabalho é ouvir os dois lados e apurar, investigar o que realmente esses dois lados estão falando. Senão você corre o risco de divulgar duas mentiras, né, de publicar duas mentiras. E cada um tem seus interesses, né? Hoje, por exemplo, o tema foi direito penal. É uma coisa que mexe com a vida das pessoas. O juiz está julgando futuros, está julgando almas, né? E o jornalismo tem papel influenciador da opinião pública. Isso é muito sério. E os repórteres que cuidam dessa área têm que ter essa preocupação, têm que ter, sentir a carga da responsabilidade. Você teve o privilégio de fazer uma faculdade, professor, quer dizer, você tem realmente uma história na tua profissão. Mas aquele que está começando, essa falta de regulamentação, você acha que prejudicou realmente a classe? Quer dizer, há um momento de limbo, né, que você fica realmente aí no ostracismo, não sabendo se você realmente vai ter validado o seu diploma, se não tem, se vai mudar a regra. É complicado, às vezes, para o teu aluno. Para você, talvez, dê um pouco de desmotivação, mas você fez a faculdade, tem o seu know-how, mas para aquele que está começando, realmente fica uma sensação, às vezes, de vazio, né, de incerteza. Mas não deveria, porque o diploma é importante, não o diploma em si, mas a formação que está por trás do diploma, toda a discussão que a academia promove, toda a questão ética que é levado em pauta toda semana na academia. É preciso que o jornalista passe por essa experiência, ele conheça o contraditório, ele participe dessas discussões, porque isso só vai dar uma base
para ele ter critério na hora de exercer o trabalho dele, exercer a profissão dele. Não estou dizendo que uma pessoa que não é formada não consiga ter caráter ou ter esse critério. Claro que sim. Mas a experiência, quando você está na rua como jornalista, se você deixar para ter essas experiências no exercício da profissão, logo na primeira semana você pode estar com a vida de alguém em suas mãos, a reputação de alguém em suas mãos. Né? E qual o preparo que você teve para isso? Nenhum. A faculdade mínima, a universidade minimamente te prepara porque ela traz essas questões, discute essas questões, debate essas questões, expõe em aulas específicas casos, acontecimentos que resultaram numa abordagem séria da imprensa ou em erros da imprensa. Então, você sai minimamente preparado para ter um certo discernimento nessa hora, quando você está cumprindo o seu papel no mercado de trabalho. Bem, amigos, precisamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já. Falou na sua explanação, Wanderley, uma questão que eu achei importante, né? Na Faculdade de Direito deveria ter pelo menos um semestre, um período sobre direito penal, e que, na mesma forma, também deveria ter na parte do direito alguma coisa sobre a questão da comunicação social. No meu tempo de faculdade, no primeiro ano, tinha realmente só a língua portuguesa, onde a doutora Deise Lafante falava da questão do emissor e receptor. Sem a comunicação, sem a informação correta, sem a parte de estar limpa a transmissão de uma conversa, de uma explanação ao teu cliente, do entendimento do juiz, quando tem ruído na comunicação, realmente você prejudica todo o trabalho. Quer dizer, não é só questão de conhecer o trabalho de jornalista, é questão de você saber se comunicar. Às vezes tem advogados que têm medo, ou não gostam, ou não sabem falar. Esta questão da emissão daquilo que você vai passar e ao receptor. Se houver um ruído nessa comunicação, já é problema. Quer dizer, só isso já faria jus a ter uma cadeira que fizesse realmente alguma menção, e, claro, englobando essa parte de conhecer um pouco de mídia. Acho que é importante isso. E, infelizmente, não se mudou isso. Quer dizer, o direito, muitas vezes, tem matérias que ficam as mesmas anos a fio. Essa falta de dinamismo, de mudança, é que nos preocupa. Quer dizer, o estudo, como o direito, como o jornalismo, é dinâmico, né? A sociedade vai mudando e as coisas também vão mudando, respeitando as regras, mas também você tem que se interagir. Há 20 anos atrás não teríamos nem ciência do que era internet, hoje mudou. Acho que isso é importante, quer dizer, não seria nem só por uma questão de conhecer a parte do trabalho do jornalista e também saber como dar entrevista, ou o que pode ou o que não pode falar o advogado, mas a questão também da importância de saber como se comunicar, o ruído, né? Quando o telefone que você liga não está bom, a comunicação fica horrível e você não entende nada, né? Como você vai no médico e fala assim, entendeu o que o médico falou? Não entendi nada, mas não por aí, né? E dá uma exata medida do papel de cada uma dessas áreas na sociedade, não é? Uma vez que a opinião pública é influenciada pelos meios de comunicação. Essa mesma opinião pública influencia julgamentos, né? Porque o juiz assiste televisão, lê revista, lê jornal, não é? A esposa dele conversa com ele em casa, ela também ouviu falar na novela, ouviu falar no jornal, e, ao mesmo tempo, o crime acaba sendo matéria-prima
também do jornalista, também é conteúdo, né, jornalístico, porque é um caso social. Então, uma vez que uma área influencia a outra, e elas coexistem no universo da sociedade, é preciso ser estudado. É preciso que um profissional de cada área saiba a exata medida de sua participação. Até onde termina o cidadão, começa o jornalista. E até onde termina o cidadão, começa o jurista ou o advogado. Então, qual o papel claro da imprensa? Qual o papel claro do judiciário? Sabendo disso, assim como o jornalista econômico tem que entender o básico de economia, né? Como é que ele vai dar uma notícia sobre um índice de juros, uma taxa, um Selic e tal, se ele não tem ideia do que aquilo é. Então, a universidade precisa ampliar suas fronteiras e dinamizar a questão das disciplinas. Ela tem que ser mais interdisciplinar, porque na vida em sociedade, essas áreas, essas disciplinas coexistem, né? Então, quanto mais preparado tiver o profissional para exercer cada uma dessas funções, respeitando os limites da função do outro, eu acho que a sociedade só tem a ganhar com isso, né? Outra coisa, eu acho que você pegou esse tempo, né? Quando o repórter, né, confundia furto com roubo, né? Sim. Quando prestar informação, ele não sabia o que era furto ou roubo. Quer dizer, graças a Deus você editou o programa de direito. Para julgar. Exatamente. Então, para finalizar, Vanderlei, paixão pelo cinema. Eu tenho o meu amigo Zé Roberto Toureiro, que estudou comigo. Você é um amigo mais recente, o Toureiro, meu amigo de tempo de infância. Mas, realmente, a sua paixão de fazer ainda pequenos comerciais ou pequenas, como vocês chamam, né? Curtas-metragem. Realmente ainda dá para sonhar com isso no Brasil, você ainda tem esperança, que eu sei que é o teu diferencial. Você faz as coisas porque gosta, como diz o Dr. Peluso, tem que amar o que faz, mas a sua paixão é cinema. E eu vejo que você faz, às vezes, até de forma graciosa, às vezes até banca do seu bolso, e a sua família entende, seu pai, porque trabalha com isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso aí para a gente finalizar. Fazer cinema é um desafio, né? No Brasil não tem uma cultura cinematográfica tão próxima, né, dos produtores menores. O que falta muito é distribuição, né? No Brasil, fazer se tornou até menos difícil, produzir se tornou menos difícil. Hoje você tem equipamentos mais acessíveis e com uma excelente qualidade, mas a distribuição desse conteúdo, para quem levar esse material, ficcional ou não, é o grande problema, né? A distribuição está muito na mão das multinacionais e o mercado brasileiro é enorme. Então, muitos desistem por conta disso. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que você tendo um bom roteiro, e você falou do Toureiro, que é um excelente roteirista, roteiro é um sonho de um filme, né? Já dizia Orson Welles. O roteiro na gaveta ele não existe, ele não é nada. É preciso fazer, é preciso produzir, rodar. E você cria seu público. Hoje em dia tem canais aí, né, no digital, na web, que você pode criar o seu público aí, e às vezes uma pequena produção ganha proporções mundiais, porque está ali, à disposição das pessoas para verem. Fidelizar as pessoas, né? Assim, arte é uma coisa que a gente tem que botar se você tem uma inspiração para alguma coisa, como você gosta de fazer o programa, você tem o teu trabalho no direito, você troca o chip, vira apresentador, faz o teu programa como apresentador, uma coisa não pode influenciar a outra, e o que te inspira é o que te move, né? No cinema é muito isso. Se você tem o cinema mais industrial, mais profissional, na mão de algumas famílias, de poucas pessoas, e você tem um cinema que não é menos importante, que é o cinema dos produtores menores, mas também é uma forma de arte, uma forma de expressão, e que o povo gosta de assistir. O brasileiro gosta de ver cinema, né? Tem muita sala de cinema no Brasil, e o público tem crescido, as produções nacionais têm melhorado. Então, acho que é isso, é ter vontade e correr atrás. Tem um poder econômico também, mas dá para fazer grandes produções, às vezes, sem tanto dinheiro e sem também estar vinculado àquilo que é mais cotidiano. Quer dizer, hoje acho que a internet, outros canais de televisão, acho que facilitou um pouco essa questão dos curta-metragens. Quer dizer, as pessoas começaram a valorizar um pouco mais. Santos realmente é um berço dessa questão. Acho que é importante isso. Você continua, então, tendo essa paixão, fazendo alguma coisa de vez em quando? Continua, não pode parar. A gente não pode ficar na academia só ensinando. A gente tem que voltar para o mercado, reciclar esse conhecimento, botar à prova, né, essa teoria, para que isso reabasteça novos conhecimentos e que gire essa roda aí com vontade, com criatividade. Eu gosto de trazer os alunos para fazer comigo também projetos, porque eu acho que, na prática, eles têm
condição de materializar tudo aquilo que a gente fala, né? E fica muito mais consistente o aprendizado dessa forma. Vanderlei, obrigado mesmo pela sua participação. Mais uma vez, como sempre, você fez uma explanação correta, respeitado até pelo juiz, pelo advogado, por esse advogado que vos fala, e mais os outros meus colegas vieram, porque você fala de uma forma didática. Eu acho que a sua fala não é aquela que veio para fazer a palestra e agradar a grega historiana. É o que você pensa realmente no dia a dia que você passa para os seus alunos. Parabéns. Obrigado, Walter, pelo convite. Foi um debate de alto nível. O doutor Peluso está de parabéns. Todas as pessoas na mesa de parabéns, porque é importante para o aluno que veio, né, a gente conseguir transcender a sala de aula. Não é sempre que tem um jornalista na sala de aula do curso de Direito e vice-versa. Então, acho que foi uma experiência rica para todo mundo. É um projeto ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando. Obrigado, Vanderlei. Eu sou Direito e Cidadania, vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já. O tema é extremamente complexo, né? É um tema poliédrico com diversos nuances, prismas, ângulos, facetas, fiquem à vontade, interesses. É extremamente complexo, extremamente complexo. E é óbvio que não vai dar para a gente passar por tudo nesse pequeno espaço de discussão, né? Outra novidade, né? No final das contas não é novidade. O problema entre sistema penal, e aqui eu digo sistema penal, e não apenas direito penal. O direito penal é uma parte do sistema penal. O problema entre o sistema penal e os meios de comunicação de massa não é novo, não é moderno, por incrível que pareça. Este problema já existe desde a Idade Média, em que a imprensa eram os famosos trovadores que cantavam e contavam histórias por onde viajavam, por onde passavam, em que os crimes violentos eram tema de suas músicas e tema de suas trovas. Posteriormente a isso, outra grande questão que fica muito clara essa relação foram os crimes do Jack Estripador. Foram acompanhados pela imprensa inglesa durante toda a época da prática desses crimes, quase que majoritariamente, ou seja, era o assunto da época, né? Na época vitoriana, era o assunto da época, só se falava praticamente nisso, e portanto, está aí mais uma parte da relação entre imprensa ou meios de comunicação de massa e sistema penal, ou basicamente com o fenômeno criminal. O fenômeno criminal. O crime é um fenômeno social, né? É um fato que ocorre, e portanto é um fenômeno. Isso sempre chamou a atenção da imprensa. Mas não é só da imprensa. Sempre chamou a atenção da sociedade. Porque o crime tem uma aura mágica. Você pode dizer magia branca ou magia negra, pouco importa. Mas tem uma aura mágica. O crime é algo que chama a atenção
de absolutamente todo mundo. Por mais que em algum momento a gente queira se esquecer ou queira não dar importância para isso, a curiosidade coça. Porque sempre chama a atenção da gente, porque ele traz algo que é muito nosso, né? É algo que diz respeito à nossa própria essência humana. Só os humanos praticam crime. E qualquer humano pratica crime. Né? Ninguém nessa sala pode dizer, eu jamais vou praticar um crime. Todo mundo pode praticar um crime em algum dia. Não precisa nem dizer, né? Computadores, tablets, celulares, notebooks, dos chamados empresários de fronteira. Isso é crime, contrabando. Né? Entre outras coisas. Todo mundo é passivo. Portanto, isso respeito é um elemento da nossa própria existência humana e isso chama muito a atenção e prende muita atenção. E, portanto, por ser algo nosso, é óbvio que isso é de interesse da imprensa, que tem como a sua principal função informar. Informar. Não é à toa que o direito da informação jornalística é um direito fundamental do cidadão defendido na Constituição Federal. É um direito, mais do que um direito da imprensa, é um direito do cidadão, porque ele é produto de um outro direito chamado o direito de ser informado, que é superior ao direito de informação. E o direito de ser informado, por sua vez, é produto direto do valor mais importante que foi acolhido pela nossa Constituição, que é o valor da dignidade da pessoa humana. Porque eu, ser humano, só posso me construir enquanto ser humano, só posso planejar a minha vida e me desenvolver de acordo com as minhas potencialidades, se eu conseguir me informar. Porque o ser humano é um ser social e não consegue se desenvolver sozinho. É no contato com os demais que ele consegue conhecer o mundo, fazer representações do mundo, conhecer os fatos, interpretar o mundo. E como é que ele faz isso? Através de informação. Mamãe da gente me ensina, não informa a gente que, olha, você não pode pegar o que não é seu, desde criancinha. Você está sendo informado, ou seja, é um processo de socialização. E a imprensa é um elemento fundamental nesse desenvolvimento das potencialidades humanas, ou seja, do próprio concretização deste valor fundamental chamado dignidade da pessoa humana. Daí o direito constitucional a ser informado e decorrente dele o direito constitucional de informar. Bem, amigos, infelizmente o programa de hoje chega ao seu final, mas não fiquem tristes, temos um novo encontro semana que vem. Agradecer ao meu amigo Humberto Durso pela confiança, agradecer aos meus amigos que vieram palestrar, que realmente abrilhantaram, eu fui apenas um âncora do evento, Dr. Vinícius Peluso, juiz, Ricardo Ponzetta, advogado, meu amigo Vanderlei Augusto, jornalista. O programa se sente realmente envaidecido de estar cobrindo o evento, que eu participei, e de forma exclusiva. A todos vocês e aqueles que participaram, meu muito obrigado. A minha esposa Adriana, meu filho Walter Júnior, que esteve presente. E sendo um programa semanal, voltamos daqui a alguns dias. Porque o programa de Direito de Cidadania é feito assim, com carinho para vocês e sem juridiquês. Até o próximo programa.